No presente módulo M740, Portes, Estoques de Parqueamento, vamos focar-nos numa questão essencial que é o do controle dos estoques de cargas, mercadorias e do seu parqueamento. Este controle visa essencialmente saber a todo momento o que temos em parque para o nosso controle e informação online dos clientes, alfândega e outras entidades, poder aceder ao histórico do que já esteve em parque, poder aceder à ocupação prevista do parque num futuro próximo. Poder faturar os tempos de parqueamento dos diversos tipos de carga de acordo com os orçamentos, propostas aceites. Providenciar todo um sistema de manipulação e segurança, com alertas que evite nomeadamente entradas e saídas indevidas do parque, trocas de cargas e outros erros afins, destruição de cargas por acidentes, acondicionamento em tempos de parqueamento incorretos. O seguinte slide ajuda-nos a enquadrar estas questões. Um dos aspectos importantes a considerar no controle do parqueamento nos portos é que os parques são muitas vezes apenas áreas delimitadas por marcações no chão ou até de forma ainda mais informal. Como se vê, temos aqui apenas manchas, ilhas, que são os parques. Este tipo de delimitação, além de ser obviamente mais econômica, corresponde a necessidades de circulação de veículos e cargas e de fácil adaptação dos espaços aos mais diversos tipos de cargas. Assim, o que está em causa é fundamentalmente sinalizar o parque de alguma forma, e depois controlar as entradas e saídas. Sobre a sinalização, é importante estabelecer uma codificação. No caso, temos um A, para dizer que é um local do cais ou terminal A, um B, para dizer que é o parque, zona, ilha B, 0102, para indicar uma posição, como coordenadas 0102, e finalmente 0, para dizer que se trata do nível 0 nessa coordenada, já que há cargas, por exemplo os contentores, que podem ficar empilhadas em vários níveis. O controle dos parques não é geralmente feito em uma entrada ou portaria tradicional, mas sim quando da descarga e da carga dos locais do parque. Por isso, o controle do parque e dos estoques deriva automaticamente dos movimentos de cais que envolvem o parque, tal como apresentados no vídeo do módulo M730. Quando se registram os movimentos de descarga para parque e de levantamento de cargas, sua localização em parque também é registrada, com movimentos positivos na descarga para o parque, nas entradas, e negativos nos levantamentos, nas saídas. É com base na conjugação destes movimentos que se sabe a qualquer momento quais são os estoques em parque. Uma questão importante a considerar é a da identificação das cargas em parque, o que são, a quem se destinam, etc. Há casos em que o controle é feito por unidades, e as unidades já têm um identificador único de origem, isto é, não dado no momento. É o caso dos automóveis, de determinadas cargas como coils, bobinas e, obviamente, contentores. Através desse código, introduzindo-o no sistema, sabemos sempre tudo sobre a carga em questão. Nos casos em que as cargas não têm, à partida, um identificador único, uma solução é usar a sinalização no terreno. Por exemplo, uma carga depositada no espaço AA0101. Quando se descarregou essa carga, esse número foi registrado no movimento de descarga. Então, introduzindo-se esse número no sistema, sabe-se tudo sobre a carga. Mas há situações em que esta identificação com base no local não é suficiente para identificar as cargas, ou quando se pretende o controle mais rigoroso. Um controle que evite que, por lapso, uma carga seja movimentada de um local para outro e assim se extravie. Neste caso, uma solução seria identificar as cargas por um número único que já exista no sistema. Ora, os movimentos de carga são todos registrados com um código de segurança, como explicado no vídeo do módulo M730. Pode-se então usar este código de segurança para, de alguma forma, marcar as cargas, com etiquetas com esse número e data, por exemplo. Introduzindo esse código no sistema, num dispositivo móvel qualquer, sabe-se de imediato tudo sobre aquela carga. Para os casos em que não existam dispositivos móveis sempre à mão, pode-se ainda emitir pelo sistema
uma ficha da carga, que pode ser plastificada e afixada à carga, por meio seguro, permitindo-se assim, por visualização direta dos dados da ficha, saber tudo sobre a carga. Como acabamos de ver, a questão do parque pode ser bastante complexa e abrangente. Mas no que respeita ao controle aplicacional, o essencial está no menu base deste módulo. Está a informação sobre navios e escalas. E informação sobre os locais do parque, a saber, sua definição, as alocações dos espaços feitas, quer as atuais, quer o histórico, a discriminação da ocupação dos locais por cliente, operação, e a discriminação da mesma ocupação por escala, navio. Se encontram todas as entradas e saídas, e os estoques de carga em parque. Estoques das cargas controladas por quantidade, peso, estoques das cargas controladas unidade a unidade, através da identificação única que cada unidade possui, e os estoques de contentores, que são um caso especial. Vejamos com maior detalhe as facilidades incluídas neste menu. Uma das questões relevantes da gestão do parque tem a ver com a localização das cargas. Para esse efeito, tem de haver previamente algumas definições muito importantes. Em particular, tem de haver um mapeamento adequado do parque com sistema de coordenadas, definições dos modos como se vão identificar as diversas cargas no parque, critérios de alocação eficientes dos espaços, tendo em conta não só o aproveitamento dos espaços físicos em si, mas também uma fácil movimentação das cargas, o seu adequado acondicionamento e o tempo que se espera o espaço ser ocupado. Em termos aplicacionais, vejamos o essencial do que dispomos à partida, sem prejuízo de adaptações específicas às necessidades de cada porto. Em particular, deve ter tido em conta que dispomos de uma ferramenta para planeamento visual do parque. É o nosso módulo M755 Portos Visual do Parque. Trata-se de um módulo que exige o estudo e adaptações a cada porto em particular. O mesmo não acontece com as seguintes facilidades que, por serem mais abstratas, se adaptam a qualquer porto. Vamos entrar na opção Locais. Vamos selecionar os locais do cais A. E aqui estão eles. O cais A é constituído por dois parques, o Parque A e o Parque B. O Parque A do cais é constituído por células de 20 por 20 metros. A AA01010, a nível do terreno, portanto, AA01011, a nível 1, acima da anterior, portanto, AA01020 e a célula AA01030. Depois seguem-se as células do Parque B e assim por diante. É este o tipo de mapeamento do nosso parque. Vejamos agora as alocações dos espaços, isto é, as previsões de ocupação e a ocupação efetiva dos mesmos. Como veremos, não há grande diferença. Trata-se apenas de datas de ocupação e de um código informando se é uma ocupação efetiva ou uma previsão reserva. Entrando em alocação de locais, vemos que o Parque A tem 3 células ocupadas com blocos de mármore do cliente DemoShip.org. Vemos aqui o código duplo asterisco. Isso quer dizer que se trata de uma previsão reserva para estas datas. Como se nota, prevê-se a chegada de 10 blocos no dia 25 de fevereiro para esta célula, 8 blocos no dia 26 e mais 8 blocos no dia 28. E sai tudo em 4 de março. Já no Parque B, há uma célula reservada para coils, também do cliente DemoShip.org. Isso traduz o essencial da questão da alocação dos espaços. Existem mais 2 opções para visualizar a ocupação do espaço sob outra perspectiva. A perspectiva que acabamos de ver é a da arrumação do espaço em si, aparecendo por parque as células adjacentes seguidas na listagem. O que veremos agora são os espaços ocupados por cliente, operação,
e os espaços ocupados por escala navio. Vejamos então os espaços ocupados por cliente operação. Como se percebe, a informação encontra-se organizada por cliente. À esquerda, em destaque, está DemoShip.org. Depois, para este cliente, há uma operação, a 515, que se destina à escala 142, contramarca da alfândega 382/11, navio Shirkan C. Esta operação reservou uma célula de 24 a 31 de março do Parque B. Já esta outra operação, a 674, reservou 3 células do Parque A. Se acessarmos os espaços organizados por escala navio, vemos aqui a informação orientada à escala. À esquerda, em destaque, estão a escala 98, a contramarca da alfândega 255/11 e o navio Grande Escandinávia. Para esta escala e navio existem 3 células no Parque A. E pronto, ficamos por aqui sobre a questão dos espaços. Lembramos que, numa primeira fase, se pode começar sem uma alocação muito precisa dos espaços, endereçando apenas grandes áreas e não células pequenas. A questão das entradas e saídas do parque é crucial, já que as mesmas têm a ver, quer com a determinação do que é que está num determinado momento em estoque no parque, quer com a necessidade dessas entradas e saídas cumprirem determinados requisitos de segurança, da alfândega e outros. Um aspecto muito importante é o de o parque não ser um recinto fechado no porto com entradas e saídas bem definidas. Na verdade, o parque é, como vimos, um conjunto de ilhas dentro do porto onde as cargas estão depositadas, em grande parte a céu aberto e com delimitações muitas vezes informais. Pelas razões atrás apontadas, as entradas e saídas de parque são, antes de mais, registros no sistema que têm de ser feitos de forma segura e rigorosa, e tanto quanto possível em tempo real. Estes registros são feitos a nível do módulo M730 dos movimentos de cais, com o código de segurança e o acompanhamento online pela alfândega ou quem ela delegar. A nível do presente módulo, o que está em causa é um log rigoroso de tudo o que entrou e saiu de parque para poder ser verificado a qualquer momento por quem estiver autorizado e interessado, em particular a alfândega. Vamos entrar na opção Entradas e Saídas. Vejamos as entradas e saídas recentes do cliente DemoShip.org. Aqui está um movimento de coils. Atenção a este código. É ele que identifica a natureza do movimento. C negativo. Vamos colocar o cursor em cima para obtermos a explicação. Saída, destino, cliente. O menos de saída e o C de cliente. E aqui à direita está a célula AA01010, que é de onde vai sair este coil, que, como visto anteriormente, provém do navio Nestor. Se descermos mais nesta listagem, vemos, em outra cor, um C positivo. Vejamos o significado. Entrada, destino, cliente. E é desta forma que todas as entradas e saídas são identificadas. Uma questão também muito importante é a informação alfandegária. É um assunto que será aprofundado no módulo sobre a alfândega. Mas desde já, é importante notar que, nestas entradas e saídas a que a alfândega também tem acesso, há informação aduaneira vital. Como vemos, trata-se aqui de coils comunitários, suportados pelo documento MAC 2021. O controle dos estoques, cargas em parque a qualquer momento é essencial, para informar terceiros, faturar, etc. Para esse efeito, o sistema dispõe de facilidades organizadas com base nos grandes tipos de carga, em termos de controle dos estoques. Ou seja,
controle por peso e ou número de itens, controle por unidades com identificação única das mesmas, controle por contentor, um tipo de estoques standardizado a nível mundial. É isso que vamos ver. Vejamos esta primeira opção para os estoques controlados por quantidade, peso. Vamos pedir a escala 19, no que respeita ao cliente DemoShip.org. Como se vê, a informação encontra-se organizada em 4 áreas. Começamos à esquerda com as quantidades em termos do lote, isto é, a totalidade do lote. Neste caso há, por exemplo, na linha 2, uma carga de 34 coils pau-metal. Segue-se aqui a quantidade em termos do que já foi descarregado ou carregado no navio. Neste caso, os 34 coils já foram descarregados. Aqui, mais à direita, está o que já foi descarregado e levantado pelo cliente ou entregue pelo cliente para embarque. Neste caso, vemos que, dos 34 coils, 26 foram entregues ao cliente. E aqui no centro, vemos o que está em parque, isto é, aquilo que está entre o navio e o cliente ou vice-versa, o que ainda está no parque. Neste caso, temos em parque, na linha 2, os 8 coils que ainda faltam entregar. Porém, as cargas das linhas 1 e 3 não estão em parque e já foram entregues ao cliente. Desta forma, com estas 4 áreas, em tempo real, controlamos não só os estoques em parque, o que está no parque, mas também o que foi carregado, descarregado no navio, e o que foi descarregado e levantado pelo cliente ou entregue pelo cliente para embarque. Trata-se de uma informação fundamental em termos da gestão portuária e responde a perguntas como: quanta carga tem de ser manipulada? Neste momento, quanto já foi carregado e ou descarregado do navio? Quanto está em parque? Quanto já foi entregue pelo cliente ou levantado por ele? Podemos agora ver estas duas opções para cargas controladas em termos de unidades identificadas por códigos únicos e para contentores. Nesta opção, veremos um caso típico de unidades controladas por um código único, que é o dos automóveis. Vejamos a escala número 20 no que respeita ao cliente DemoCar.org. Como vemos, a informação encontra-se organizada como descrito anteriormente. Notamos que, neste caso, há uma linha por veículo e que na linha 1, o veículo não está em parque, já foi entregue ao cliente. Mas os veículos das linhas 2 e 3 ainda estão em parque. Falta entregá-los ao cliente, como se percebe por esta zona vazia. Isto é muito similar ao que respeita aos contentores. Vejamos a escala número 24 referente ao cliente DemoContainer.org. Podemos ver que, neste caso, há uma linha por contentor e que, por exemplo, os contentores das linhas 1 e 8 ainda estão em parque, faltando serem entregues ao cliente, como se vê aqui. Já os das linhas seguintes não estão em parque e já foram entregues ao cliente. Como se viu, nestas facilidades temos um controle rigoroso dos estoques. No entanto, não vimos nada que os valorizasse em termos dos valores de parqueamento que devem ser faturados. Efetivamente, esta questão dos valores em geral não é acessível à produção. No módulo M715, Portos de Faturação, vemos como esta informação em tempo real sobre os estoques é valorizada e faturada. Neste vídeo apresentamos o módulo M740 Portos, Estoques, Parqueamento, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Lembramos que a implementação pode ser sempre faseada. Pode-se começar apenas pelo controle dos estoques enquanto existências em parque, deixando as questões da alocação e otimização dos espaços para mais tarde. Isto permitirá desde logo informar o que está em parque e faturar. Isto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.